Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nosso tema é o Brasil do século XIX, mais especificamente o período em que o país era um império. Antes de apresentar a nossa entrevistada e a trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Em 1822, o Brasil se separou de Portugal e se transformou em um império independente. Dom Pedro I reinou até 1831, quando abdicou do trono em favor do filho. Como o príncipe Pedro ainda era criança, regentes passaram a governar em nome dele. Esse período regencial foi tenso. Várias revoltas explodiram no país. Os grupos mais pobres queriam melhorias na qualidade de vida, os escravos lutavam pela liberdade e a elite revoltosa queria mais autonomia para governar as províncias. Em 1840, políticos liberais conseguiram adiantar a maioridade do príncipe e, com apenas 14 anos, Dom Pedro II assumiu o controle do império. Ao longo dos 49 anos desse segundo reinado, começou a ser construída a identidade brasileira. Um país muito marcado pela escravidão, profundamente desigual e que ainda dava os primeiros passos na política moderna. E quem conversa com a gente sobre o período imperial é a historiadora Miriam Donikov, doutora em História pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de História também na USP e autora do livro História do Brasil Império, lançado pela editora Contexto. Miriam, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do Na Trilha da História. Oi, Isabela, eu que agradeço o convite. E para introduzir nosso papo, Miriam, qual que era o principal desafio do Brasil logo que ele se tornou independente de Portugal? O principal desafio era se transformar em Brasil, porque o Brasil era uma colônia antes, não era, portanto, um país, e ao fazer a independência era preciso aí sim organizar um país, organizar um estado, havia diversas possibilidades e alternativas, se seria mantida a escravidão ou não, se toda a América Portuguesa viraria um só país, ou se fragmentaria em diversos países, qual o regime, monarquia ou república, enfim, todas as questões políticas, sociais, econômicas relacionadas à construção mesmo de uma nova nação e de um novo Estado. E eram regiões muito heterogêneas, né? Com culturas ou costumes muito diferentes naquela época, né, Miriam? Era muito diferente, é um território muito grande, em uma época em que os meios de comunicação eram muito precários e que tinha sido colônia, portanto, as regiões que tinham relações muito mais com a metrópole, né, com Portugal, do que entre si. Então eram regiões diferentes, muito diferente, por exemplo, o Rio Grande do Sul, com a cultura gaúcha e uma atividade econômica de pecuária, produção de charque, e o Pernambuco lá em cima, com uma economia baseada na produção de açúcar. Enfim, eram realmente muito diferentes entre si e com poucas ligações entre si. Miriam, depois da proclamação da independência, na época do governo do Dom Pedro I e no período regencial, quando os regentes governavam no lugar do Dom Pedro II, né, que era ainda uma criança, várias revoltas explodiram no Brasil. De modo geral, qual que era o motivo dessas revoltas? Tiveram revoltas de diferentes tipos. Tinham revoltas de homens livres pobres, insatisfeitos com as suas condições de vida, insatisfeitos com as faltas de oportunidade de melhoria de vida, de condições econômicas de pobreza, de estarem submetidos à violência, tanto a violência dos grandes proprietários, quanto a violência do Estado. Por exemplo, o recrutamento para o exército naquela época era forçado. Então, esses homens livres pobres muitas vezes ficavam sujeitos ao recrutamento
recrutamento forçado para o Exército, que era uma forma de violência do Estado contra eles. Então, houve revoltas como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, que são revoltas deste tipo. Houve também, nessa época, uma importante revolta de escravos. Aí a questão já era outra. E eram escravos lutando pela sua liberdade, lutando contra a condição de escravo, que foi a revolta dos malês em Salvador, em 1835. E houve também revoltas das elites de algumas províncias que queriam maior autonomia para governar a sua província, que queriam renegociar os termos do arranjo político. Aí são elites que estão inseridas dentro do Estado, que fazem parte do processo decisório, que se beneficiam desse sistema, mas que queriam algum tipo de mudança que lhes conferisse maior poder. Foi o caso, por exemplo, da revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul. De 1835. Aliás, todas as revoltas que você citou agora são do período regencial, né? Isso. Que impacto essas várias revoltas em pontos diferentes do Brasil tinham no governo? Havia uma grande preocupação no governo, que era justamente uma percepção de quase caos, né? Houve várias revoltas ao mesmo tempo em vários pontos do território. Então, há uma preocupação, primeiro, em manter a ordem que beneficiava essa elite, as revoltas, principalmente as revoltas de homens livres pobres e de escravos, colocavam em xeque essa ordem social escravista que essa elite desejava manter. Então, em primeiro lugar, o impacto era esse, né, de reprimir essas revoltas para garantir a preservação da ordem escravista. E, em segundo lugar, o medo da fragmentação do território. A unidade da América Portuguesa em um só país, que é o Brasil que nós conhecemos hoje, ela não estava dada, ela foi uma construção. A América Portuguesa, em tese, poderia ter se fragmentado, se dividido em diversos países. Então, as revoltas também podiam colocar em risco esse projeto de transformar toda a antiga América Portuguesa em um só país, que é o Brasil. E por que isso não aconteceu? Por que ela não foi dividida em várias repúblicas, por exemplo? O Brasil não foi dividido em várias repúblicas? Porque quem dirigia o processo político eram os diversos setores da elite. E esses setores da elite, embora num primeiro momento alguns setores tivessem preferido separar e fazer várias repúblicas, eles acabaram chegando a um acordo em torno da unidade. E o acordo interessava por diversos motivos, mas principalmente porque a unidade do Brasil em um só país significava construir um Estado mais forte e, portanto, com melhores instrumentos ou com instrumentos mais poderosos para manter a ordem escravista. Então, nessa época, por exemplo, a Inglaterra pressionava pelo fim do tráfico negreiro. Então, era preciso um Estado forte para fazer frente às pressões da Inglaterra. Nessa época, havia essas revoltas que poderiam também colocar em perigo a manutenção dessa ordem. Era preciso um Estado forte capaz de reprimir essas revoltas. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer um acordo no período da regência, que foi mudar a Constituição de modo a estabelecer uma espécie de arranjo federativo, ou seja, a unidade do país, mas garantindo a autonomia para os governos das províncias. Isso também satisfazia o anseio dessas elites e, dessa forma, foi interessante para essas elites concordarem em torno da unidade. É um ponto, então, interessante que você falou agora, esse desejo de manter a escravidão que uniu forças, né? Isso. Contra, enfim, essa separação do Brasil em várias repúblicas, coisa que aconteceu na América Espanhola, né? Por que lá aconteceu e não aconteceu no Brasil? Qual que foi a diferença? Aí, no caso da América Espanhola, primeiro é importante dizer que a América Espanhola nunca foi uma unidade nem no período colonial. A Espanha, ao colonizar a América, dividiu a sua colônia em diversas unidades administrativas. Então, não havia uma base material, qualquer tipo de base para uma unidade de toda a América Espanhola. O interessante é que mesmo nessas unidades administrativas houve fragmentação. Então, por exemplo, o Vice-Reinado do Prata, que era uma unidade da América Espanhola, se dividiu em 4 países: Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Agora tem que entender caso a caso. Em cada um deles houve dificuldades para se construir este acordo que se conseguiu construir no caso do Brasil. E também é preciso lembrar que no caso do Brasil tinha uma outra diferença importante, que foi o fato da corte portuguesa ter mudado para o Rio de Janeiro em 1808. Então, a corte no Rio de Janeiro, ou seja, a sede do Império Português no Rio de Janeiro, também foi construindo algumas bases para a unidade, foi investindo em estradas, em comunicação. A independência foi uma aliança das elites locais com o herdeiro do trono português, que governava a América Portuguesa no Rio de Janeiro, que era o príncipe herdeiro, Dom Pedro I. Então também isso facilitou esse acordo em torno da unidade no caso da América Portuguesa. Miriam, a antecipação do reinado de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, foi uma forma de acabar com essas revoltas que surgiram também ao longo desse momento do período regencial? Foi, em parte foi. Havia, na verdade, um problema anterior, que é uma profunda divisão no interior da elite política sobre como conduzir essa organização do Estado brasileiro de modo a atender os interesses dos diversos setores da elite e, ao mesmo tempo, ser um Estado forte capaz de reprimir essas revoltas. Então, no final da década de 30, há uma divisão que vai dar origem, inclusive, aos dois partidos que atuaram durante o segundo reinado, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, essa elite estava muito dividida. Então, essas diferenças entre a elite foi um dos motivos da antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Uma briga entre o que seriam os liberais e os conservadores. Mas também a maioridade do imperador era vista como uma forma de fortalecer o governo para enfrentar essas revoltas. Só para a gente contextualizar o ouvinte, o Dom Pedro II só podia realmente assumir o trono com 18 anos, né? Isso. E ele, na verdade, assumiu foi com 14? 14 para 15 anos. 14 anos. E aí, no final, um dos regentes perguntou para ele, você quer o trono? Tal, e aí ele, enfim, concordou, foi isso? Isso é o que se conta. Então, isso aí é verdade, porque eu quero já, né? Ele teria dito, quero já. Não, isso é o que se conta, né? Eu não conheço nenhum documento que comprove essa conversa, mas é o que se conta. Você explica no seu livro que, no final das contas, os dois achavam que iam ganhar, né? Com essa história do Dom Pedro II assumir o trono prematuramente, digamos assim, né? Os liberais e os conservadores, por motivos diferentes, né? Agora, falando nisso, o Partido Liberal e o Partido Conservador, como é que era a dinâmica dessa política durante o império do Dom Pedro II? Como é que funcionava a alternância de poder entre esses dois partidos e qual que era o papel do poder moderador do Dom Pedro? Primeiro, o papel dos partidos, é preciso lembrar que quando a gente fala em partido em século XIX, é muito diferente de partido que a gente conhece hoje. Tem que contextualizar, né? Os partidos no século XIX não eram assim tão organizados como eles são hoje, não tinha esse negócio de filiação, de uma estrutura interna, um programa, enfim, eles eram uma coisa mais fluida. Mas a gente pode chamar de partidos porque eram agremiações, organizações que atuavam na política, eles participavam das eleições, os deputados eram eleitos pelos partidos, também os senadores eram escolhidos pelos partidos, os membros do ministério eram membros dos partidos, então eles atuavam, eles tinham também uma imprensa muito ativa, então o Partido Liberal tinha jornais nas diversas províncias, o Partido Conservador tinha os seus jornais nas diversas províncias, esses jornais defendiam as posições das lideranças do partido, então o partido participava de toda a vida política. Só para situar o ouvinte, na época a gente tinha um Senado vitalício, né? Uma Câmara que era eleita e a gente tinha um conjunto, um gabinete de ministros, né? Era assim mais ou menos que funcionava a dinâmica, né? Eu queria saber qual que era o papel do poder moderador do Dom Pedro com isso tudo. Porque pela Constituição de 1824, que foi a Constituição que regeu todo o período do Império, em vez de 3 poderes, tinha 4 poderes. Tinha o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador. O Legislativo tinha a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara dos Deputados era eleita, os bancadas eram eleitas por província, o número de deputados de cada província era proporcional
a população da província. E os casos do Senado, era feita uma eleição para escolher o senador, os cidadãos votavam da mesma forma como votavam para deputado, só que os 3 mais votados formavam uma lista tríplice que era submetida ao imperador. Então essa era uma primeira função do imperador no exercício do poder moderador, escolher entre os 3 mais votados quem seria de fato senador. E aí, uma vez nomeado senador, o cargo era vitalício. O imperador, que é quem exercia o poder moderador, também era responsável por escolher o ministério. Ele decidia quem seria ministro, demitia o ministério, nomeava os novos ministros, e ele podia também dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Então, é bastante poder, claro, né? O imperador, ele exercia o poder moderador, podendo escolher senador, escolher ministro, dissolver a Câmara, mas, ao mesmo tempo, ele não podia fazer isso simplesmente da vontade dele, como ele bem entendesse. Ele precisava negociar com a elite política, porque ele não tinha como governar sozinho. Ele precisava governar com o parlamento, ele precisava governar com a elite política, então ele tinha que negociar. Então, por exemplo, uma das práticas que acabou sendo adotada é que ele dissolvia a Câmara e demitia ministérios quando havia um impasse entre a Câmara e o Ministério. Se a Câmara não desse um apoio majoritário para o Ministério, aí ele decidia se ele dissolvia a Câmara e convocava novas eleições, ou se ele demitia o Ministério e substituía por outro. E aí ele foi decidindo caso a caso. Teve casos em que ele dissolveu a Câmara, teve casos em que ele substituiu o Ministério. E a alternância dos partidos se dava um pouco nessa dinâmica, porque como ele escolhia os ministros, e os ministros eram dos partidos, então, às vezes era um ministério do Partido Conservador, às vezes era um ministério do Partido Liberal, mas aí ele também tinha que negociar, porque era preciso que o partido aceitasse o ministério, e para o partido aceitar tinha uma negociação em torno de alguns pontos em que o partido estivesse de acordo com o imperador. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E hoje o nosso papo é com a historiadora Miriam Donikov. Miriam, quais que eram as forças durante o período imperial que atuavam contra e a favor do fim da escravidão? Por que o Brasil foi o último país da América a abolir o trabalho forçado? Bom, começar pelo fim, foi o último país a abolir a escravidão, porque a elite era uma elite comprometida com a continuidade da escravidão, e foi um Estado construído em torno da manutenção da escravidão. Então havia um forte aparato político, policial, repressivo para garantir a continuidade da escravidão. Agora, as forças que lutaram contra a escravidão, elas variam conforme a época. No começo do Império, depois da independência, havia algumas vozes isoladas que combatiam a escravidão no interior da elite. Durante todo o tempo do Império, sempre houve revoltas de escravos que lutavam contra a sua condição de escravo, que lutavam pela liberdade. E a partir da década de 1860 é que começa a se aprofundar essa luta contra a escravidão. As revoltas escravas vão cada vez mais aumentando em número, em intensidade, em organização. No interior da elite também cresce a percepção de que não ia dar para continuar por muito mais tempo, que era preciso encaminhar algum tipo de solução para a escravidão. O tráfico negreiro acabou em 1850, então já dificultava a continuidade da escravidão a longo prazo. Havia uma opinião pública internacional contrária à escravidão. A experiência que essa elite brasileira assistiu da Guerra Civil Americana, em que por causa da escravidão o país, os Estados Unidos submergiu numa sangrenta guerra civil, o medo de que isso acontecesse no Brasil também teve um peso importante. Então tudo isso fez com que surgisse também no interior da elite aqueles que defendiam a abolição da escravidão, e a partir da década de 60, de 1870, há também um crescimento das cidades, então setores urbanos que começam a se mobilizar e se organizar
para combater a escravidão, advogados, jornalistas, que eram contrários à escravidão, consideravam a escravidão inaceitável, desumana. Então também tudo isso vai compor o movimento abolicionista a partir da década de 1870. E o papel da Inglaterra, qual que foi? O papel mais importante foi no fim do tráfico. A Inglaterra pressionou, desde a independência, pressionou fortemente para que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos africanos da África para o Brasil. Então essa pressão da Inglaterra foi importante para obrigar a elite política a discutir a questão do tráfico e, afinal, acabar e extinguir, de fato, o tráfico negreiro em 1850. Essa foi, inclusive, uma questão que a Inglaterra suscitou quando ela quis reconhecer o Brasil como independente? Foi uma das... Ela condicionou ao reconhecimento da independência a assinatura de um acordo do governo brasileiro com a Inglaterra que previa o fim do tráfico. E qual que era a intenção da Inglaterra com isso? Existem diversas explicações, de diversos autores, mas eu acho que é interessante pensar que a Inglaterra, ela não tinha interesse na continuidade do tráfico, primeiro porque já existia uma opinião pública na Inglaterra, no século XIX já há uma mudança na opinião pública geral sobre o tráfico e a escravidão, era uma coisa nova, essa opinião pública na Inglaterra que era contrária à escravidão e ao tráfico. A Inglaterra já começava a olhar para a África com interesse de que a África se tornasse produtora de produtos primários para a Inglaterra. Para isso ela precisava acabar com o tráfico na África para poder vencer a resistência das populações africanas. Havia um interesse no controle da navegação do Atlântico, e o Atlântico entre África e Brasil era dominado pelo tráfico negreiro, então havia vários motivos para a Inglaterra ter interesse em acabar com o tráfico. E esse tratado entre Brasil e Inglaterra para proibir o tráfico negreiro, da África para o Brasil, entrou em vigor em 1830, Mas entrou em vigor, mas não funcionou de fato, ou funcionou diante das leis, mas na ilegalidade continuou sendo praticado o tráfico. Ele, na verdade, em 1830 passou a vigorar o acordo, e em 1831 o Parlamento brasileiro aprovou uma lei também proibindo o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Nos primeiros anos, depois da entrada em vigor do acordo e da promulgação dessa lei, caiu bastante a quantidade de escravos africanos que os traficantes conseguiam trazer para o Brasil. Mas os traficantes, na verdade, eles conseguiram se reinventar como contrabando. Ou seja, uma prática que era até então legal e considerada legítima, passou a ser ilegal. Na medida que ela se tornou ilegal, os traficantes continuaram traficando escravos africanos usando táticas de contrabando, ou seja, de uma atividade ilegal, de uma atividade criminosa. E tanto conseguiram que o volume do tráfico voltou a crescer bastante. E durou até 1850. Mas a pressão da Inglaterra continuou. Vendo que o tráfico de fato não terminou, a Inglaterra continuou pressionando. Continuou pressionando. O que a Inglaterra fez, então, para poder continuar reprimindo o tráfico, foi promulgar no parlamento inglês uma lei que autorizava a marinha inglesa a capturar navios utilizados no tráfico negreiro, acusando o tráfico de ser pirataria. E dessa forma a Inglaterra continuou reprimindo o tráfico. Só que aí ela foi além e passou a capturar navios brasileiros ancorados em portos brasileiros. Aí a pressão realmente ficou muito violenta, muito grande, e aí o governo brasileiro, em 1850, teve que, de fato, extinguir o tráfico. Que foi aquela lei Eusébio de Queiroz. Isso. Tá certo. Miriam, a gente estava falando no último bloco sobre a abolição progressiva da escravidão e as forças que imperavam ao longo, do Brasil Império a favor e contra o trabalho escravo. E a gente terminou falando sobre a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, Essa lei de 1850. Agora, depois disso, foi na segunda metade da década de 1860 que o movimento abolicionista começou a ficar mais forte. Você estava comentando isso antes, Eram várias partes, como eu disse, você tinha primeiro os próprios escravos lutando pela sua liberdade, havia os setores urbanos das cidades que estavam crescendo e que passaram a defender
a abolição, e também setores da elite que perceberam que não havia como continuar indefinidamente mantendo a escravidão, e são esses grupos da elite que resolvem aprovar no parlamento uma lei que foi muito polêmica, causou muito embate dentro do parlamento, muita disputa, não foi fácil de ser aprovada, que foi a Lei do Ventre Livre, que foi promulgada em 1871, que era uma lei abolicionista, é a primeira lei que previa a abolição da escravidão no Brasil. Só que a abolição menos dolorosa para os proprietários. O que ela previa? Ela previa que os filhos nascidos de escravos seriam livres de imediatamente ou depois de um tempo? Como é que funcionava? Ela previa que, em tese, eles seriam livres. Os filhos nascidos de escravas, a partir da promulgação da lei, formalmente, em tese, se transformavam em homens livres. Mas, na prática, não era isso, porque a lei, exatamente para atender os interesses dos fazendeiros, ela previa que essa perda, né, do fazendeiro, porque o filho da mãe escrava, a princípio era propriedade do fazendeiro. Então, o fazendeiro via isso como uma perda de uma propriedade. A lei previa que ele seria indenizado. E uma das formas de indenização previstas na lei, que foi a mais utilizada, é que o filho da mãe escrava que nascesse depois da promulgação da lei era em tese livre, mas ele tinha que continuar na fazenda, trabalhando na fazenda, sem receber nada, junto com os demais escravos, nas mesmas condições que os demais escravos, até os 21 anos de idade, para com o seu trabalho indenizar o fazendeiro pela sua perda. Ou seja, né, na prática ele continuava escravo até os 21 anos. Ele continuava escravo. Os efeitos da lei não foram sentidos imediatamente. Não foram sentidos imediatamente. Quando talvez pudessem ser sentidos, que seria quando a primeira geração de ex-escravos nascidos após a lei completassem 21 anos, aí a escravidão já tinha acabado, porque antes disso acontecer foi promulgada uma outra lei, que é a lei de 1888, que aboliu a escravidão. E entre uma e outra ainda teve a lei dos sexagenários. O que a lei dos sexagenários faz é determinar que, ao completar 60 anos, o escravo se tornaria livre. Então, em vez de esperar essa população morrer, se esperaria ela completar 60 anos. De qualquer forma, tanto a lei do ventre livre quanto a lei dos sexagenários previa uma abolição gradual da escravidão, ou seja, levaria um tempo, muitos e muitos anos, até que a escravidão acabasse. E por que essa força não venceu, assim, de esperar a escravidão progressivamente terminar com a morte dos escravos, né, no Brasil? Por que essa corrente não venceu e, na verdade, houve uma lei que aboliu a escravidão em 1888, né, a Lei Áurea, inclusive sem indenização, sem nada? Ela aboliu a escravidão simplesmente. Por que isso aconteceu? Eu diria que, bom, primeiro não é que essa força não venceu. Eu acho que ela venceu em 1871, continuou se mantendo na lei dos sexagenários. Ela só foi, esse projeto de emancipação gradual foi substituído em 1888, mas ele foi... ele persistiu até essa data. Então. Até essa data. Quer mas dizer, então por que eles resolveram em 1888 por abolir de vez a escravidão? Por várias razões. Primeiro, porque a intensificação das revoltas escravas, o aumento, o grau de organização das revoltas escravas foi crescendo de tal forma que se tornava difícil manter a escravidão por muito mais tempo. Então, a própria luta dos escravos, que se intensificou, se aprofundou, cresceu, é uma explicação. Além disso, havia ainda alguns setores da elite que dependiam exclusivamente do trabalho escravo. Mas, como já se sabia que a escravidão ia acabar, os diversos setores da elite foram procurando alternativas. Foram se adiantando, né? Foram se adiantando. Então, por exemplo, os cafeicultores do Oeste Paulista encontraram uma alternativa para o trabalho escravo no imigrante europeu e passaram a estimular a imigração europeia. Então, não é por acaso que a decisão pela abolição imediata, em 1888, foi depois de muitos anos tentando, os cafeicultores paulistas conseguiram migração em larga escala de europeus para trabalhar nas fazendas. Então, esse também foi um motivo importante para explicar essa decisão. O Brasil estava se transformando, como eu disse, um movimento abolicionista que se organizava cada vez mais. O exército, depois da Guerra do Paraguai,
passou a defender também a abolição imediata. Então, são vários fatores que explicam a opção em 1888 por abandonar a abolição gradual pela abolição imediata, que é a Lei Áurea. Tá certo, Miriam. A gente está chegando no finalzinho do programa. Para a gente arrematar esse nosso papo, que Brasil, logo depois do Império, que Brasil os republicanos, enfim, os presidentes que vieram depois, o que eles encontraram? Bom, primeiro eles encontraram o Brasil, né? Eu acho que o Brasil foi, antes de mais nada, uma construção do século XIX. O país, o Estado, a unidade, a sociedade. Agora, eles encontraram uma sociedade que estava saindo da escravidão, então, é claro, ainda uma sociedade muito marcada pela presença da escravidão. A proclamação da República foi um ano depois da abolição da escravidão, então tinha todas as marcas presentes de um país escravista, um país profundamente desigual, uma hierarquia social muito rígida, uma distância muito grande entre as camadas das populações pobres e as elites ricas, um país que ainda estava aprendendo a fazer a política moderna. Enfim, eu acho que essas são as características que os republicanos encontram. Tá certo, Miriam. Então, na trilha da história sobre o período imperial brasileiro chegou ao fim. Neste episódio, eu tive o prazer de conversar com a historiadora Miriam Donikov, doutora em História pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de História na USP também e autora do livro História do Brasil Império, lançado pela editora Contexto. Então, Miriam, muito obrigada por essa aula. Espero que você volte mais vezes aqui na trilha da história. Espero também. Foi um grande prazer. Obrigada. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente ou outros episódios mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/na trilha da história. E se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br.